Glória a Deus, Shalom queridos, estamos aqui para mais um devocional, iniciando agora o livro de 2 Tessalonicenses e também iniciando, mas também encerrando o contexto do livro aqui nesse devocional. E também temos o nosso devocional também em Atos, capítulo de número 19. O tema do nosso devocional é amor a Deus e a constância em Cristo. Amém? Amor a Deus e a constância em Cristo. Nosso texto base está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao 5, que diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando estas coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, queridos, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho essa carta de 2 Tessalonicenses. Essa carta, na verdade, ela é uma continuação, em parte, da primeira carta. Mas quando eu falo continuação, é porque alguns temas parece que não ficaram tão claros para os tessalonicenses e o apóstolo Paulo vai fazer algumas observações. É provável que quando a carta chegou lá, a primeira carta, melhor dizendo, lá em Tessalônica, foi lida para a igreja e parece que algumas coisas não ficaram muito claras. E esse assunto chega ao apóstolo Paulo e escreve a segunda carta, tirando, essas dúvidas, mas também chegou, evidentemente, as dúvidas, mas também chegou as boas obras que eles vinham fazendo e a boa fé operosa que eles tinham em Cristo Jesus. Uma fé com bastante feitos, eu quero dizer. Uma fé com operosidade, Uma fé ativa, uma fé firme no Senhor. Paulo vai fazer os elogios a eles no capítulo 1 e também ele vai, como eu falei, ele vai ficar sabendo do assunto que eles tiveram uma dúvida e Paulo vai esclarecer qual é esse assunto. Eu quero focar mais nesse assunto que eu acho bem interessante também. Como eles também estavam sendo perseguidos, muitos estavam morrendo e muitas dores também estavam passando e apesar de tudo continuavam firmes na presença, alguns estavam acreditando que esses eventos que estavam acontecendo de perseguição, de lutas que eles estavam sofrendo por conta do evangelho, já era algo que já apontava de forma muito próxima, de forma muito, digamos assim, já estava como se estivesse próximo de acontecer a vinda de nosso Senhor, o dia que é chamado o dia do Senhor, aqui no capítulo 2. Então, por conta de tudo isso que eles estavam passando, eles estavam na iminência, de acontecer a vinda do Senhor. Então, é nesse ponto que o apóstolo Paulo vai corrigir a compreensão deles. Bom, de certa forma, essas perseguições, elas são uma espécie de protótipo, elas são uma espécie de figura que aponta um evento futuro que seria muito parecido com o que está acontecendo aqui. Porém, o que está acontecendo aqui, Paulo vai dizer para eles que ainda não ainda que esteja dando a impressão que já que seria, mas ainda não era o dia ainda da vinda do Senhor. Por quê? Porque Paulo vai trazer que existem 3 coisas que vão acontecer que apontam para a vinda dele iminente, que é o quê? Primeiro, ele fala bem assim, no capítulo 2, verso 3 de 2 Tessalonicenses, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, ou seja, o que não vai acontecer? O dia do Senhor, até que isso que eu vou falar agora aconteça. Então, ou seja, Paulo vai dar 3 coisas que precisam acontecer, que elas vão anteceder a vinda do Senhor, ou seja, a vinda do Senhor não vai acontecer ainda enquanto essas 3 coisas não acontecerem. Qual é a primeira? Sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma descrença, ou melhor, aqueles que criam começam a abandonar a fé, independente dos motivos, principalmente talvez fascinação das riquezas e perseguição. Muitos estariam abandonando. Então, a apostasia não estava acontecendo ali ainda, por quê? Porque os próprios tessalonicenses, eles estavam firmes no Senhor, eles não estavam apostatando da fé. Alguns sim, mas não era uma apostasia, como por exemplo numa igreja. Uma igreja toda, tem pessoas que creem, mas tem alguns que se afastam, mas não é toda a igreja, entendeu? É mais ou menos isso. Mas numa apostasia que vai acontecer, todos, é quase uma coisa geral, uma coisa muito forte, eles não vão suportar a luta, e vão
apostatar. Então não estava acontecendo apostasia aqui. Então os próprios tessalonicenses eram prova disso, que eles não estavam apostatando. Então não poderia ser ainda o dia do Senhor, porque eles mesmos não estavam apostatando da sua fé. Muito pelo contrário, durante toda a carta, ela vai ser notada que eles estão firmes no Senhor, apesar das perseguições, apesar do sofrimento que eles estavam passando. E não era uma coisa simples, não. Era uma coisa muito pesada que eles estavam passando aqui, mas mesmo assim, eles estavam firmes. Então, o primeiro sinal é a apostasia. Segundo, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Embora, como Paulo vai dizer aqui, que o ministério, vou colocar algum ministério mesmo, o ministério da apostasia já estava operando, mas ainda não tinha sido revelado o iníquo. Vamos para ficar mais claro aqui, o anticristo, que é aquela pessoa que praticamente ele vai ser incorporado por Satanás e vai agir realmente totalmente possesso por Satanás, por Lúcifer. Então, isso ainda não tinha acontecido. E que mais? E também será revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quando se manifestar ele vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas, só que com o intuito de enganar pessoas. E vai chegar ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, olha só, hoje, naquele momento ali, o templo ainda existia. Então, essa terceira possibilidade, de fato, ela ainda existia, porque o templo estava de pé. Não aconteceu porque realmente não aconteceu uma apostasia, muito pelo contrário, o evangelho continuou a se propagar por toda a bacia do Mediterrâneo, todas as regiões no qual Paulo pregava. Então, não houve uma apostasia. Apostasia é algo muito sério. Não generalizada, mas bastante, como fosse uma, entre aspas, uma epidemia, digamos assim, de descrença. Pois bem, o filho da iniquidade não foi revelado ainda e, como eu disse, existia uma possibilidade dessa terceira se concretizar, existia porque o templo existia naquela época. Agora, hoje é mais complicado porque o templo de Jerusalém não existe. Então, por isso que eu defendo a tese de que a vinda de Nosso Senhor, ela só vai acontecer o dia do Senhor quando o templo de Jerusalém estiver de pé. Por quê? Porque esse terceiro requisito que Paulo está mencionando só vai acontecer quando o templo de Jerusalém for construído. Quem estuda aí um pouquinho da escatologia e das profecias e está acompanhando o relógio de Deus, que é Israel, o relógio de Deus, está tudo já montado. Os sacerdotes já existem, já sabem quais são as linhagens arônicas, levíticas, os utensílios do templo já estão de pé. O que falta é só a construção do templo e a Arca da Aliança ser encontrada. Tirando isso, o templo vai ser refeito, os sacrifícios vão voltar a serem feitos. E aí que o filho da iniquidade vai dominar todo mundo, talvez um grande problema deve acontecer na humanidade, ele vai se colocar como realmente alguém que vai solucionar, vai se assentar como se fosse o próprio Deus. Porque qual é o desejo do diabo? É ser Deus. O desejo do diabo é ser Deus e enganar as pessoas, atrair adoração para si. Pois bem, então vou recapitular. Existem 3 requisitos que são necessários para que o dia do Senhor aconteça. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor, sem que antes venha o quê? A apostasia, a manifestação do anticristo e que ele venha sentar no trono lá no templo, como ele fala aqui, assentar-se no santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? O templo de Jerusalém. E aqui, na minha humilde opinião, e eu defendo isso, e ninguém é obrigado a concordar comigo, eu estou usando os próprios versículos para legitimar. Eu fui muito tempo pré-tribulacionista. Então, entendendo melhor 2 Tessalonicenses, isso me leva a entender que a interpretação pré-tribulacionista com relação ao arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, ela é equivocada. Por quê? Porque esses 3 requisitos aqui, eles precisam acontecer. Então, o pré-tribulacionismo diz que existe um arrebatamento invisível. Na minha opinião, não acontece um arrebatamento invisível. O arrebatamento, ele é um evento só que dá-se-á no dia do Senhor, que é isso que Paulo está falando aqui. Talvez isso, de alguma forma, estava confundindo os tessalonicenses. Por quê? Porque eles achavam que, devido à perseguição que eles estão passando, o arrebatamento já estava para acontecer, era iminente, ou seja, estava próximo de acontecer. Mas Paulo vai dizer, não, ainda não é ainda. Por quê? Porque primeiro vai ter que haver apostasia e vocês não apostataram, e muito pelo contrário, o evangelho está crescendo. Segundo, precisa haver a manifestação do iníquo, que é o anticristo, que praticamente, pelo que dá para entender, ele vai ser totalmente possesso por Satanás, o próprio Lúcifer. E terceiro, o templo precisará estar de pé para que ele entre no santuário e ali ele venha se ostentar como se fosse o próprio Deus, porque o Santo dos Santos, o único que se manifesta ali é o próprio Deus. Então
então nenhum homem poderia entrar ali. Ele vai querer fazer isso para se ostentar. Pois bem, tanto é que, mas para que isso aconteça, Paulo também vai dizer que existe algo que está retendo essa manifestação. O que está retendo essa manifestação do iníquo ainda é um mistério na teologia. Alguns vão dizer que é a pregação do evangelho, que ainda precisa chegar a todos os cantos, conforme diz Mateus 24, porque como diz lá em Mateus 24, esse evangelho do reino será pregado em todo lugar e após isso virá o fim. Faz muito sentido, eu acredito também que tem a ver com isso, porque realmente existem muitas nações que não é permitido o evangelho ser pregado nessas nações. Então, realmente essa possibilidade ela é muito grande dos teólogos estarem corretos nessa interpretação. E eu estou com eles também nisso. Eu também acrescentaria isso, por exemplo, o pré-tribulacionismo vai dizer que é o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo for tirado, aí o anticristo é manifestado. Para mim isso é uma inferência, ela é uma, como é que eu poderia dizer assim? É uma forçação na interpretação. Mas eu respeito o pré-tribulacionismo na sua interpretação. Como eu disse, o que se soma à primeira interpretação de que o evangelho precisa ser pregado a todo mundo, eu também diria o seguinte, existe também o fato que muitas vezes a gente não percebe, que é a própria soberania de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, agora chegou o momento, e acabou-se. Então, quando ele disser isso, ele vai permitir que o maligno se manifeste, vai vir um tempo de perseguição muito grande, as taças lá de Apocalipse, os cavaleiros, os cavalos lá de Apocalipse serão também liberados, uma série de eventos, para depois, eu creio, que o dia do Senhor ser manifestado com a vinda de Jesus, para aquele que aconteça com ele. Do versículo 8, então, de fato, será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, pensando nisso, nós podemos desenhar um pouquinho como vai acontecer os momentos do fim. Mas é aquela questão, isso aqui é só para a gente entender um pouquinho do quebra-cabeça dos momentos finais. Agora, o que eu quero trazer para a gente caminhar para o final dessa passagem aqui. Embora esses eventos aqui, eles ainda não são os eventos finais da história humana, dessa trajetória humana aqui, agora tem um fato aqui importante, que é o quê? Como eu disse, embora não sejam esses fatos, do fim ainda, mas existe uma perseguição que ela está em curso. Como ele diz, o ministério da iniquidade já opera. Deixa eu ver aqui, tá aqui, versículo 7, 2:7, 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quem detém o próprio diabo. Então, mesmo que ainda não seja esses momentos finais, o diabo sabe que ele não pode ainda intensificar da forma como é mencionado aqui, mas ele já está atuando há muito tempo. Então, o ministério da iniquidade já existe e já está em operação há milênios. Então, o que eu quero trazer para a nossa vida é o seguinte, mesmo que ainda não seja esses momentos finais ainda, eu e você estamos sendo afetados por essa presença maligna, por esse ministério da iniquidade que opera. Somos afetados de forma direta ou indireta. E qual é a proposta dessa iniquidade operando? Que nós venhamos a apostatar da nossa fé. Uma vez que nos apostatamos da nossa fé, nós iremos sucumbir na perdição eterna. Já começamos a nos perder aqui e essa perdição ela irá intensificar ainda mais. Então nos perderíamos aqui, nesse mundo e eu quero dizer assim, iremos sofrer consequências maiores no futuro. Então a minha palavra para você é que você fique firme em meio a tudo que você está enfrentando, meu irmão, pelo amor de Deus. Se você está passando problema, fique firme. Se você está passando problema financeiro, fique firme. Não apostate da sua fé. Um dia desse recebi uma mensagem de uma pessoa que outrora estava na igreja e que agora vive de vender suas coisas porque está no mundo, ou seja, vendendo até livros, que outrora lia, livros evangélicos, vendendo cursos, mas já está desviado. Não é para, digamos assim, porque está fazendo a obra do Senhor, quer levantar um recurso. Não é não. É para a pessoa continuar no mundo. Então, o pessoal está apostatando. Pastores estão apostatando. Líderes, servos, que outrora, profetas estão apostatando, seja por financeiro, seja pelos problemas que enfrentam, por perseguições. Então, enquanto estivermos nesse mundo, que vamos passar. Só que tem um detalhe, aquele que está em Cristo, ele mesmo enfrentando problemas, ele tem uma paz que vem de Jesus, que nos ajuda a enfrentar e até a vencer. E aí eu concluo dizendo o seguinte, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o próprio apóstolo Paulo, ele vai elogiar e pedir, olha, continue orando por mim e orando também para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aí ele fala o seguinte, todavia o Senhor, foi o texto que eu li, é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. E no último versículo ele fala, no último versículo que eu li do texto base, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. E aqui eu finalizo dizendo isso, o que vai nos manter para que não venhamos apostatar da nossa fé, apostatar é o abandono
abandono da fé e o retorno para o mundão, podemos dizer assim, é o quê? É orarmos, né? Termos vida de oração, de consagração e de aplicação da palavra, né? Para que o amor de Deus, ele conduza o nosso coração e nos mantenha a constância. Isso aqui é legal quando o apóstolo Paulo fala constância. O que falta para nós é constância. A gente, por exemplo, quando eu dou exemplo básico, muitos começaram a fazer o devocional da Bíblia, lendo os 3 capítulos, mas muitos no primeiro mês abandonaram, pessoas no segundo mês abandonaram, no terceiro mês abandonaram, pessoas que, ou seja, não houve uma constância. E concorda comigo que esse é o nosso problema? A pessoa começa uma dieta, abandona. A pessoa começa a fazer exercício físico, abandona. A pessoa começa a guardar dinheiro, abandona. A pessoa começa a se firmar em Jesus, daqui a pouco vem os problemas, abandona. Então, o problema do ser humano também é constância. Ele precisa ser mais constante. Não quer dizer que ele não pode oscilar. Ele pode oscilar, mas ele retorna à constância. Ele não pode ficar anos e anos e anos inconstante. Porque se ele for inconstante em tudo, aí cumpre-se também o que diz Tiago, capítulo 1, verso 8. Ele fala, homem inconstante, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a pessoa começa a orar, abandona a oração. Ou seja, a nossa vida toda ela deve ter constância. Ele fala constância, a constância de Cristo. Ou seja, a constância que Jesus nos orienta a termos, né, na vida espiritual, na vida social, na vida profissional. Amém? Então, essa é a palavra, queridos, né? Se aperfeiçoe no amor e na constância que está em Cristo Jesus, porque o resultado vai ser um resultado maravilhoso para você, né, e para mim e para todos nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.